Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, nosso desejo. Desejo primeiro agradecer a Deus pelas orações que os irmãos estão fazendo pela nossa filha, a Yasmin. Hoje pela manhã nós estivemos lá na Zona Norte, em São Paulo, fazendo alguns exames, passamos o dia lá praticamente. Graças a Deus, inicialmente não se constatou nada, mas agora nós estamos esperando os resultados dos exames e estamos em oração pedindo a bênção de Deus. Não é fácil quando se trata de filhos, né? Aí você fica meio abalado e preocupado. O filho é sua parte, é sangue do seu sangue, né? Ossos dos seus ossos. Então você fica assustado quando as coisas se tratam na questão dos filhos. E estamos aí confiando nas mãos do Senhor, sempre. Amanhã nós teremos aqui o nosso encontro da madrugada. Não é bem da madrugada, porque começa às 6 da manhã. Eu conversando com meu pai hoje, falando assim que o encontro é de madrugada, ele falou, que horas? Ele falou, 6. Eu falei, já estou acordado 2 horas. Meu pai dorme, esse horário já deve estar dormindo. Já deve estar dormindo. Mas 4 horas da manhã ele já está em pé, para dar um pulinho rápido no sítio, para ver como é que está a coisa lá. Então, ele falou assim, olha, isso aí já, para mim, já madrugada 2 horas antes, ele disse. Mas amanhã nós teremos nosso encontro aqui. Amanhã eu estarei aqui. De grande importância que você venha para esse encontro congregacional, um encontro de oração ao Senhor. Você trazendo esse seu espírito de paz, esse espírito de mansidão, de compreensão, de entrega a Deus. E juntos, unidos aqui, estaremos buscando ao Senhor. Nosso tema é primeiro a Deus. Amanhã nós estaremos estudando o Salmo 115. Salmo 115. Então, você já pode estudar na sua casa hoje. Faça uma leitura e amanhã você já chega aqui afinado para juntos aqui compartilharmos a palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 6. Por gentileza, Atos capítulo 6. Hoje eu desejo falar a respeito das virtudes do ser humano. Algumas virtudes que precisam ser colocadas em prática e a palavra de Deus nos ordena que essas virtudes sejam presentes na nossa vida. Porque nós somos cristãos e como cristãos nós temos a grande obrigação de buscar essas virtudes. Alguns recebem algumas delas mais cedo do que outros. Mas nós não podemos passar a vida sem tê-las. Pode ser que você as consiga com rapidez, através da sua comunhão pessoal com Deus, através da sua entrega ao Senhor, da sua consagração a Deus. E pode ser que você demore um pouco mais para alcançar essas virtudes, mas você não pode passar a sua vida nessa terra sem tê-las, porque é de extrema importância para a vida do crente. Então, nós estaremos estudando Atos capítulo 6, nós leremos o verso 1 ao versículo 7 de Atos capítulo 6. Os irmãos poderão me acompanhar aí na leitura do texto bíblico. Então diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária do alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram, não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolher, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria,
as quais constituamos sobre essa tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo vindo de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. De modo que se espalhava a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava rapidamente o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, diz as Santas Escrituras. Esse texto ele fala da preocupação da igreja primitiva, dos líderes da igreja primitiva, com relação aos compromissos que eles tinham, tanto os líderes, como os discípulos, membros da igreja, com as pessoas envolvidas na casa de oração, na casa do Senhor. E o texto está nos dizendo que havia uma intriga, uma reclamação dos gregos contra os hebreus. E qual era esta reclamação? Era porque as viúvas dos gregos não eram atendidas, eram esquecidas na distribuição dos alimentos. E quando passaram a esta mensagem, esta palavra, então levantaram-se e disseram o seguinte: nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus, de manusear a Santa Escritura, de falar das maravilhas do Senhor, para que sirvamos as mesas. Para tanto, nós necessitamos escolher homens fiéis ao Senhor, para que cuidem dessas questões que são fundamentais na casa de Deus, que cuidem da parte social da casa de Deus. E aí escolheram Estevão, mas antes de escolher Estevão para pronunciar este grande atributo de Deus aos demais, a palavra de Deus nos diz a respeito de algumas reputações, de algumas características, virtudes que são essenciais na vida de todo crente. E eu quero destacar aqui o versículo 3. O versículo 3 nos diz o seguinte: escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Nós vivemos em uma época em que nós estamos envergonhados, e envergonhamos também. O Evangelho, por muito tempo, ele foi motivo de transformação na vida das pessoas. As pessoas eram transformadas por este Evangelho poderoso. E era uma transformação total da vida do homem. Não era uma transformação parcial, uma transformação onde parte do ser humano era melhor do que outra, mas acontecia uma transformação total, holística na vida do ser humano. O caráter era transformado. E quão duro é para nós crentes não ter boa reputação. Um cristão, ele precisa ter boa reputação. Ele precisa ter boa reputação dos de dentro da casa de Deus e boa reputação daqueles que estão fora dos portões da casa do Senhor. É de extrema importância, porque um cristão, ele é um pregador do Evangelho. O cristão, ele é uma pessoa que carrega a bandeira de Cristo no seu coração. Ele é um soldado que vai para a batalha, dizendo para os inimigos e para os seus companheiros de batalha que ele carrega no peito o nome do seu general, o Senhor Jesus Cristo. Para tanto, esse homem precisa ter boa reputação. Mas como ter boa reputação? Uma boa reputação, ela começa com a nossa decisão de ser uma nova criatura. Uma boa reputação começa com a nossa decisão de sermos transformados pelo Senhor Jesus Cristo. E sermos outras pessoas.
não aceitarmos sermos aquilo que fomos. Não aceitarmos despertar o nosso homem carnal, a nossa natureza pecaminosa. O homem que acorda da mesma forma pelo qual dormiu, ou pior do que dormiu, ele não conseguiu ainda entender o verdadeiro sentido da nova criatura em seu coração. Ele, quando coloca a cabeça no seu travesseiro, ele tem que ir com o coração dizendo: amanhã eu serei uma nova criatura. Os meus erros de hoje não se repetirão amanhã. Não se repetirão amanhã. E aí entra a questão desta vontade humana, deste esforço humano, desse desejo humano para ser melhor. Esse desejo de buscar sempre o aprimoramento. É como um jovem que inicia a sua faculdade, inicia o seu processo acadêmico. E ali ele está aprendendo, mas ele vai se desenvolvendo, dia a dia ele vai se desenvolvendo, ele vai se tornando um novo profissional. Vai trazendo novos conhecimentos, vai engendrando conhecimento na sua vida. Assim também deve ser o crente. Dia a dia ele precisa ser transformado, ele precisa ser uma melhor criatura. Isso é boa reputação. Boa reputação é quando a gente não tem nada o que falar do outro. Seja as coisas boas ou coisas más. Mas não existe dolo algum na vida daquela pessoa. Não existe dolo algum na vida daquela pessoa. A palavra de Deus também nos diz que o crente ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ou seja, ele precisa estar com o coração aberto para que o Espírito Santo atue na sua vida. Agora, você sabe que em muitos casos nós fechamos o coração ao Espírito Santo, mesmo fazendo parte de uma congregação cristã, mesmo fazendo parte de um programa religioso, de uma visão religiosa, de uma estrutura religiosa, mesmo fazendo parte de um culto congregacional, em muitos casos nós fechamos o coração para o Espírito Santo. Mas de que forma nós, seres humanos, fechamos o coração para o Espírito Santo? Quando as minhas vontades se tornam prioritárias e a do Espírito preteridas na vida. Quando os meus desejos são prioritários, são os melhores, e do Espírito se tornam preteridos. Quando eu observo a vida a partir de mim, eu estou fechando a porta para o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nos ensina que todo crente, ele não começa consigo, mas ele começa com Cristo. A vida dele inicia-se em Cristo. E a partir de Cristo, agora ele muda e muda a vida de outros. Ele se torna cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Meu querido, se você não tem conseguido mudar a vida do seu semelhante, é porque ainda não conseguiu mudar a sua vida. Já parou para pensar nisso? Se você ainda não conseguiu mudar a vida do seu marido, é porque ainda não mudou a sua vida. Se você não conseguiu ser efetivo na vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, dos seus irmãos de fé, é porque ainda não mudou a sua vida. Eu tenho me preocupado muito no meu ministério com isso. Porque o maior
Eu tenho me preocupado muito no meu ministério com relação a esta questão, porque o maior ruído da comunicação religiosa é nós pregarmos aquilo que nós não vivemos, aquilo que nós não somos. E um crente que está aceitado para ouvir um pregador, um pastor, seja quem for, ele sabe quando ele prega aquilo que ele vive. Sabe ou não sabe? Sabe. Eu consigo identificar uma pessoa quando vive aquilo que prega, aquilo que fala. Eu consigo, depois de muitos anos de ministério, 16 anos de ministério, lidando com ser humano de todo tipo, gente de toda espécie, basta ter cara de gente que a gente está lidando, a gente consegue identificar uma pessoa que vive aquilo que prega. Você consegue identificar quando uma mensagem seja esta mensagem pregada, cantada, um aconselhamento, uma orientação, até mesmo uma crítica, você consegue identificar se aquilo foi cheio do Espírito Santo ou veio vazio pelo orgulho existente no coração. Você consegue. Você não precisa ser um expert em psicologia, em terapia, para ter esta clareza. Todos nós conseguimos. É fácil de se conseguir. E a experiência cristã nos dá esta oportunidade, nos dá esse privilégio. E eu tenho percebido no meu ministério que quanto mais eu me esforcei para mudar a minha vida, mais efetivo tem sido na minha pregação. Seja esta pregação no púlpito, seja esta pregação no estudo da palavra de Deus com alguém, seja esta pregação com a minha família, com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, seja esta pregação com os meus amigos, seja esta pregação em um aconselhamento, eu tenho sido muito mais efetivo, porque eu tenho me preocupado muito mais com a minha vida, em mudança de vida. Eu confesso aos irmãos que, no início do meu ministério, eu nunca precisei disso daqui para viver. Nunca precisei. Não haveria necessidade de estar fazendo isso. Eu faço porque eu amo a palavra de Deus. Eu gosto disso. Eu tenho um tio aqui em São Paulo. Um homem, irmão de meu pai. Um homem um tanto abastado. Esse tio dizia assim para mim: venha trabalhar comigo. Larga isso. Larga isso. Venha trabalhar comigo. Mas era a sede pelo Evangelho, a sede pela pregação. E eu confesso que no início do meu ministério eu pensei até cair fora, entregar a minha credencial. Um dia eu pensei comigo, falei, será que isso aí é para mim? Porque eu tenho pregado, mas eu não tenho presenciado mudança na vida das pessoas. Eu não tenho presenciado mudança na vida dos meus amigos. Parece que a minha palavra sai vazia e não alcança o coração. E fui desabafar com um grande amigo que vocês conhecem, pastor Bechara. E ele diz o seguinte: uma vida começa com a sua. Inicia-se na sua vida. Uma mudança inicia-se na sua vida. E depois você terá a capacidade de mudar a vida do outro. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você se preocupar com o seu coração. É você se preocupar com os seus pecados, com as suas dificuldades de mudança, que todos nós temos. Aqueles maus hábitos existentes no nosso coração pecaminoso.
destrutivo, que sempre quer repetir as mesmas coisas dia após dia. É aquela luta diária que nós temos para sermos pessoas diferentes, para sermos outra criatura, uma nova criatura. E você sabe quão difícil é essa mudança, quão difícil é essa transformação do nosso coração. A gente vem, participa de culto, como nós estamos aqui. E aí chega amanhã, nós estamos, de repente, repetindo os mesmos erros que fizemos hoje. Nós participamos de semanas e chega amanhã, estamos fazendo a mesma coisa. Você sabe que é difícil essa mudança. Não é uma mudança fácil. É dura, é complicada. É tropeço, é se levantar, aí cai de novo, se levanta, se machuca, chora, tem remorso, tem consciência pesada, aí busca a Deus, renova seu coração e volta para os mesmos erros. Essa é a vida cristã na terra. Só que existe uma diferença entre você ser tudo isso, caindo, se levantando, nessa caminhada cristã, machucando, curando, reatando a sua vida com o Senhor, dividindo agora a sua vida com Deus, mas depois você reata. Existe uma diferença em você viver desta forma, mas continua esta caminhada, do que você viver para si. Viver para si. Você pensar no outro a partir de você. Existe uma diferença. Está cheio de gente que acha que as suas ideias e os seus valores, os seus costumes, os seus desejos são o que vão nortear a vida do outro. E é um verdadeiro engano. Ninguém é um robô. Ninguém é um robô. Então a gente tem que mudar o coração. Uma pessoa cheia do Espírito, ela retira essa roupagem humana e ela pensa no outro a partir do Espírito, pela mudança do Espírito, pela transformação do Espírito, pela ação de Jesus Cristo. Ela vive aquilo que está pregando, pelo poder do Evangelho, por um Espírito atuante na sua vida, por ela estar determinada sempre a ser uma nova criatura. Um crente, ele não se acostuma com o dia de hoje. Um crente, ele não se preserva o dia de hoje para o dia de amanhã. O crente, um verdadeiro crente, não um cristão nominal, mas um verdadeiro crente, ele olha para o dia de hoje e diz o seguinte: amanhã eu preciso ser melhor. Os meus erros não serão repetidos amanhã. E ele busca a Deus. Ele abre o seu coração ao Senhor. Ele escancara o seu peito ao Espírito Santo. E pelo poder do Espírito, ele conseguirá a ser uma nova criatura todos os dias. Todos os dias. O Evangelho também nos diz aqui que além de ser cheio do Espírito, ele precisa ter o quê? Sabedoria. Sabedoria. E vocês sabem melhor do que muitos que existe uma diferença entre sabedoria e inteligência. Isso dentro do ambiente social que nós vivemos. Agora, a sabedoria da palavra é diferente da sabedoria humana, que é diferente da inteligência. A sabedoria da palavra é a capacidade que você tem em Deus de discernir o certo e do errado. É a capacidade que você tem em Deus de saber separar o certo do errado. Foi esse tipo de sabedoria que Salomão pediu ao Senhor. Salomão disse: ó Deus, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para que eu tenha senso de julgamento.
senso de julgamento. Só tem senso de julgamento aquele que tem a capacidade de separar o certo do errado. Esse consegue ter senso de julgamento. Aí a palavra de Deus nos diz o seguinte, que ser cheio do Espírito, se você for lá em Atos capítulo 7, o verso 60 nos diz o seguinte, olha o que diz o verso 60 de Atos 7, e pondo-se, falando de Estevão, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. O homem cheio do Espírito é um homem que tem compaixão também dos seus inimigos. Este homem estava sendo apedrejado, estava sendo morto, aniquilado, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E o texto nos diz o seguinte, que Estevão, então, declamou esta poesia. Senhor, não culpe estes que me atiram. Não culpe pelo que eles fazem. Ter compaixão. Compaixão. A Bíblia nos diz que Jesus era cheio de compaixão. Lá em Mateus, coloca lá em Mateus, Oscar, por gentileza, Mateus capítulo 14, o verso 13. Olha, está em Mateus 14, verso 13. Por gentileza, Mateus 14, verso 13, palavra do Senhor nos diz o seguinte, coloca aí na tela, nos diz assim, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Um verdadeiro crente, ele tem compaixão por ser cheio do Espírito Santo. E aí entra algumas questões que são importantes para a nossa fé, para o nosso dia a dia, para o nosso trato para com os nossos. Temos nós tido compaixão dos nossos filhos? Uma vez eu estava conversando com uma filha de uma determinada igreja. E ela dizia assim para mim, pastor, os meus pais me cobram muito. Me cobram muito. Temos nós tido compaixão dos nossos filhos? Temos nós tido compaixão dos nossos irmãos de fé? Temos nós partilhado do sofrimento que eles estão vivenciando? Pessoas que são cheias do Espírito Santo são pessoas que têm compaixão. A Bíblia nos diz também que essas pessoas, por terem sabedoria, elas recebem algo especial. Lá em Atos capítulo 6, o versículo 15, olha o que diz. Então todos os que estavam, isso na prisão de Estevão, todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como um rosto do quê? Rosto do quê? De anjo. Uma pessoa com a sabedoria, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que tem uma luz especial. Você já se aproximou de alguém que não dá vontade de sair de perto? Dá vontade de ficar ao lado o tempo todo, conversando, observando aquela pessoa, sua maneira de falar, a sua maneira de gesticular, a sua maneira de ser. Pessoas que têm uma luz especial. Pessoas que quando vão embora deixam saudades. Deixam saudades. Pessoas que são capazes de transformar as nossas vidas com uma palavra somente. Pessoas que são capazes que, com um sorriso, de mudar o nosso coração, com um abraço de transformar a nossa vida, com uma palavra de consolo, reavivar a nossa alma. Pessoas assim
Aqueles homens olharam para Estevão, homens do Sinédrio, que estavam julgando Estevão e levando ele para a morte, e diziam, nós olhamos para ele, e quando olhamos para o rosto dele, é como se nós estivéssemos olhando ao rosto de um anjo. Imagine você, alguém que chega e fala o seguinte, quando eu olho para você, é como se eu estivesse diante de um anjo. Estivesse diante de um anjo. Só consegue chegar a este nível quem é cheio do Espírito. Tem uma luz especial na sua vida. Só consegue chegar nesse nível quem já se invadiu dentro das esferas sagradas. Quem se colocou de cabeça, de peito aberto, na palavra de Deus. Só consegue chegar nesse nível aquele que não vive mais para si, mas Cristo vive nele. Aí, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, este é como se eu estivesse diante de um anjo. Tem uma luz especial. Uma luz especial. Esse é o tipo de pessoa que todos nós temos que almejar. Todos nós precisamos ser. Pode ser que você não alcance isso da noite para o dia, mas você não pode passar a vida nessa terra sem alcançar esta virtude. Você não pode passar. Você não pode dormir o sono da morte sem antes passar por esta virtude de ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Não pode. Tem que buscar isso com afinco, com oração, com testemunho, com leitura da palavra de Deus. Tem que buscar com entrega total do coração a Jesus, com decisão clara, firme de mudança de vida, de ser uma nova criatura, de não viver mais para si, mas viver para o Senhor, de não ficar remoendo as angústias passadas, mas viver a verdade presente com os olhos na eternidade. É só assim que conseguiremos. É só assim que seremos cristãos valorosos, autênticos. É só desse jeito. É luta diária, meu irmão. É luta diária. Não é fácil. Não é fácil. Esta semana eu recebi um elogio do meu filho. Não existe nada melhor do que receber um elogio de um filho. É ou não é? Não existe nada mais lindo do que isso. E eu estou falando isso porque eu sei que ele não está assistindo lá em casa, porque ele está estudando. Mas eu estou pensando, hoje eu acordei de manhã e falei o seguinte, como eu vou expressar esta alegria, este sentimento de ter recebido o elogio do meu filho? Como eu vou expressar isso? Eu fiquei pensando nisso, não vou dar presente por isso. Aí eu lembrei de algo que minha mãe fazia conosco. Minha mãe fez por muito tempo isso. Minha mãe, ela é uma exímia escritora, escreve muito bem cartas. As cartas da minha mãe são cartas longas. E eu tenho muitas cartas. Eu fiz um caixote, porque também sou marceneiro, que eu aprendi este ofício no colégio interno. E eu fiz um caixote bonito, envernizei e talhei esse caixote em cima, cartas de mamãe. Eu tenho guardado esse caixote em casa. Todas as cartas que eu recebi de minha mãe, eu vou colocando ali, ia colocando ali, lá no colégio. Me lembro que às vezes no internato, triste, amargurado, querendo ir embora, cansado, e longe de casa, querendo voltar para a casa dos meus pais. De repente eu chegava lá no dormitório, o monitor entregava e olhava assim, era a carta da minha mãe. Eu ia para o meu quarto, abria a carta de mamãe e lia, chorava quando eu lia a carta da minha mãe. Eu, quando lembro disso, me emociono. Aí eu lembrei hoje pela manhã das cartas que minha mãe me escrevia. Muitos tipos de carta. Cartas dizendo até com quem eu deveria namorar.
Às vezes eu levava uma moça em casa, e aí ela não falava nada, recebia muito bem, mas depois ela escrevia uma carta com as características de uma boa esposa. Era desse jeito. Um dia eu comecei a vacilar no estudo, e ela recebeu o meu boletim, e ela escrevia uma carta falando sobre o valor do estudo. Era coisa maravilhosa. Então eu resolvi fazer algo, mas não fiz ainda, eu vou fazer. Eu resolvi escrever uma carta para o meu filho. Uma carta dizendo do meu amor por ele. Coisa maravilhosa isso. E quando a gente recebe um elogio de alguém, a gente tem que observar a nossa vida no mérito da cruz de Cristo. No mérito da cruz. A gente não pode se orgulhar pelo elogio que recebemos. Eu não sei se Estevão ouviu eles dizerem: teu rosto está igual ao de um anjo. Eu não sei se Estevão ouviu. Eu não tenho essa consciência porque o Evangelho não nos fala isso. Mas o escritor relata que eles disseram, ou pensaram, mas eles disseram, que era como um rosto de um anjo. Mas provavelmente, se Estevão ouviu esta frase, ele não olhava para si, mas ele olhava para a cruz de Cristo. Quando meu filho me elogiou por um ato, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas um ato que me alegrou, porque eu olhei para Cristo e lembrei das orações que eu tenho feito para melhorar nisso. E aí ele falou para mim: pai, o senhor está assim, assim, assim. E aí eu lembrei: puxa, eu tenho orado para que Deus transforme a minha vida nesse ponto. Nesse ponto. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que dá gosto de estar ao lado. Agora, existe gente que você tem dificuldade de estar ao lado também. E é crente. Vive na igreja, participa da fé, ora, canta, prega, louva a Deus, faz tudo o que você pensa na igreja. Mas você tem dificuldade, você está do lado dessa pessoa, você não vê a hora de ir embora. Você não vê a hora de acabar logo a conversa, de exterminar com tudo. Você não vê a hora. Por quê? Será que existe? Deus criou aquela diferente desta? Não. O problema não está no Senhor, o problema está na determinação que existe no nosso coração para sermos pessoas diferentes. Para sermos pessoas que temos a capacidade de transformar vidas. Mas antes, transformamos a nossa pelo poder do Senhor. Pelo poder do Senhor. Ainda, e eu quero encerrar com isso, a palavra de Deus também nos diz que esse espírito, esta boa reputação, este ato de ser cheio do Espírito Santo, de ter sabedoria, mostra que Estevão era um homem cheio de visão. Olha o que está no verso 55 e 56 de Atos capítulo 7. 55 e 56. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, olha só, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, e vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à direita de Deus. Um verdadeiro crente é um homem de visão. Visão por quê? Visão por negócios? Não. Visão do quê? Visão do dia a dia? Não. O verdadeiro crente, ele tem a visão do céu. Ele consegue ver o que outros não conseguem. Ele consegue assistir algo que outras pessoas não conseguem. Ele tem a capacidade de ver Jesus Cristo. Ele tem a capacidade de ver os céus abertos para ele. Ele não precisa de muito esforço para ver Jesus Cristo, porque ele já é cheio do Espírito Santo.
Diz a palavra que Estevão fixou os olhos para o alto e viu o Senhor que estava à direita de Deus. À direita de Deus. E o céu escancarado, aberto para ele. Um homem cheio do Espírito, com a sabedoria de Deus, de boa reputação, ele alcança este mérito da cruz. Em tudo que ele olha, ele está vendo o Senhor Jesus Cristo. Em tudo que ele observa, ele está vendo o poder do Evangelho. Ele tem essa capacidade. Tem essa capacidade. Por isso, meus queridos, eu encerro conclamando a você a ler comigo um texto que está em Atos, capítulo 18, o versículo 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos 18, o verso 25. Veja o que diz as Santas Escrituras. Vamos ler todos na tela, porque lemos com a mesma versão. Olha só, todos na tela. Era ele, vamos lá, era ele instruído no caminho do Senhor, sendo que fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Meu amigo, tenha fervor na sua vida. Tenha fervor na sua vida. Seja uma pessoa fervorosa do Espírito Santo. E sirva o Senhor de todo o seu coração. Que esse texto de Atos 18, verso 25, seja a sua realidade como crente. Você seja fervoroso no Espírito. Que você fale com precisão, porque você vive aquilo que você prega. Que você conheça da verdade de Deus na sua vida. Seja isso. E você alcançará esses grandes méritos da cruz do Senhor, como Estevão alcançou. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.